Gustavo permanecia parado no corredor. O sorriso continuava ali, pequeno, sem emoção, como se tivesse sido desenhado em seu rosto. Henrique tentou quebrar o silêncio. Gustavo, há quanto tempo você está aí? Ele respondeu sem hesitar. Tempo suficiente. Ninguém entendeu aquela resposta. Marcelo deu um passo à frente. Vamos embora, agora. Gustavo levantou lentamente os olhos. Pela primeira vez, ele piscou. Apenas uma vez. E disse: Ainda não. A voz parecia sair de muito longe, como se atravessasse um túnel antes de chegar até nós. Bruno segurou meu braço. Percebi que sua mão tremia, a minha também. Saímos daquele pequeno quarto quase correndo. Ninguém queria permanecer ali, nem por mais um segundo. Voltamos para a sala. Pegamos as mochilas, as chaves do carro, as lanternas. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Henrique abriu a porta da frente. Ou tentou. Ela não se movia, nem 1 centímetro. Empurrou com força. E nada. Marcelo tentou ajudar. A madeira nem sequer estalava. Era como se a porta tivesse deixado de existir. Como se fosse parte da própria parede. Bruno correu até a janela. Também não abriu. As trancas giravam normalmente, mas a janela permanecia imóvel. Olhamos uns para os outros. Foi então que escutamos o som. Lá em cima, no teto. Uma batida. Depois outra. Mas não eram passos. Pareciam mãos. Mãos caminhando lentamente sobre a madeira. 5 dedos. Depois outra mão. E outra. Como se alguma coisa enorme rastejasse acima de nós, acompanhando cada movimento. Gustavo caminhou até a mesa da cozinha, puxou uma cadeira, sentou-se, calmamente, como se estivesse esperando nossa companhia. Seu olhar nunca saía de nós. Então falou. Falta pouco. Henrique perdeu a paciência. Falta pouco pra quê? Gustavo sorriu, mas quem respondeu não parecia ser ele. A voz veio grave, arrastada, como 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Para o silêncio. Na mesma hora, todas as velas da cabana se apagaram, ao mesmo tempo, sem vento, sem explicação. A única luz restante vinha da lua, fraca, azulada, quase suficiente para enxergar os rostos uns dos outros. Eu disse quase. Então aconteceu. Primeiro, um arranhão, lento, atrás da parede. Depois outro, no chão. Outro, no teto. Em poucos segundos, o som estava em toda parte, como se dezenas de unhas percorressem o interior da cabana, por trás da madeira, por baixo do piso, por cima de nossas cabeças. Henrique gritou. Isso não é possível. Marcelo iluminou o teto com a lanterna. Nada.
As paredes, também nada, mas os arranhões continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais rápidos, até pararem exatamente atrás da cadeira onde Gustavo estava sentado. Silêncio. Ele respirou fundo, fechou os olhos e sussurrou: Agora! Naquele instante, todas as cadeiras da mesa deslizaram sozinhas. Devagar, o som da madeira raspando no chão ecoou pela cabana. 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras, todas perfeitamente alinhadas, esperando, como se alguém invisível estivesse organizando um jantar. Meu coração disparou. Olhei para a parede do quarto escondido. A frase voltou à minha cabeça. Não deixe ele sentar à mesa. Já era tarde. Gustavo abriu os olhos, mas eles não estavam brancos, nem negros. Pareciam fundos, escuros demais, como se não refletissem luz alguma. Ele olhou para cada um de nós, devagar, como quem escolhe. Então perguntou: Vocês ouviram? Ninguém respondeu. Ele sorriu. Eles chegaram. No mesmo ambiente, ouvimos uma sexta cadeira raspar o chão, mas não existia sexta cadeira naquela cabana. O som vinha atrás de nós, muito perto, lentamente, como alguém se acomodando à mesa. Senti um arrepio subir pela espinha. Não tive coragem de olhar. Nenhum de nós teve. Porque às vezes, o maior ato de coragem é resistir à vontade de descobrir. Foi Henrique que quebrou o silêncio. Com um grito. A porta, que segundos antes não abria, escancarou-se sozinha. Todos correram. Ninguém olhou para trás. Só escutávamos passos, ou talvez mãos batendo na madeira, muito rápidas, atrás de nós. Descemos a trilha tropeçando. Galhos cortavam nossos braços, raízes nos derrubavam, mas continuávamos correndo até alcançarmos o carro. Marcelo girou a chave. O motor pegou de primeira. Ninguém respirava. Ninguém falava. Quando finalmente entramos na estrada, olhei pelo retrovisor. A cabana ainda podia ser vista entre as árvores. Na varanda havia ninguém. Muito alto, magro demais, imóvel, observando nossa partida, piscaram meus olhos por um segundo. Quando olhei novamente, não havia mais ninguém. Ou talvez eu só quisesse acreditar nisso. Nunca mais vimos Gustavo. O boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte. A polícia voltou conosco até a cabana. Ela estava vazia. Não havia sinais de luta, nem móveis revirados, nem marcas nas paredes, nem o quarto escondido. Os policiais juraram que aquele corredor terminava em uma parede sólida, como se a porta nunca tivesse existido. Sobre a mesa
havia apenas um envelope antigo. Dentro dele, uma única folha, amarelada, sem assinatura, escrita à mão. A mesma caligrafia do bilhete que encontramos ao chegar. Dizia apenas: obrigado por devolverem o silêncio. Nunca descobrimos quem escreveu aquilo, nem quem anunciava aquela cabana. Mas, algumas semanas depois, Marcelo tentou mostrar as fotografias daquela viagem. Todas haviam desaparecido. Restou apenas uma, a última, a fogueira da primeira noite. Nós 5 sentados ao redor dela. Só que, quando ampliamos a imagem, percebemos um detalhe que nenhum de nós lembrava. Não havia 5 pessoas. Havia 6. A sexta estava do outro lado da fogueira, sentada conosco, observando, como se sempre tivesse feito parte do grupo. Se algum dia você encontrar uma cabana anunciando paz absoluta, desconfie, porque existem lugares que não procuram hóspedes, procuram companhia. E lembre-se, Nem toda fogueira afasta o que vive na escuridão.